Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar da forma mais simples e mais objetiva que eu consigo um caminho, ou melhor, alguns caminhos para você conseguir alfabetizar todos os seus alunos no tempo certo. E além de tudo, trabalhando menos do que você trabalha hoje, tendo mais paz. Sabe aquele domingo à noite que às vezes vai batendo desespero? Pode ir dando adeus para ele. E eu te falo mais. Não importa se é a sua primeira turma de alfabetização ou se você não sabe por onde começar ou até mesmo se você se sente segura do que e como fazer. Eu te garanto, no final deste vídeo você vai sair sabendo qual caminho seguir. Para quem é este vídeo? Para as professoras, auxiliares de sala de aula de primeiro ano até o quinto ano do ensino fundamental 1. Para as professoras da educação infantil que queiram aprender mais sobre alfabetização. Para os alunos do curso de pedagogia, seja ele presencial ou online. Para quem não é, para quem procura um repositório. Um repositório do que, Kelly? De atividades prontas, sem significado, sem contexto, sem sentido, sem você saber como e para que está utilizando isso com os seus alunos. Ou quer algo que funcione para todos. Isso não existe. Não é para quem quer algo presencial. Eu tenho mais de 1.000 alunas que já passaram por este método e hoje, além de se sentirem mais capazes e seguras, já estão colhendo os frutos que a profissão professor pode proporcionar. A professora Bárbara, ela tem 28 anos, já está há 7 anos na sala de aula. Em um determinado momento da vida, ela precisou mudar de cidade para cuidar dos seus avós e começar do zero a sua carreira na nova cidade. E deu tudo certo. Conseguiu 2 empregos, mas pasmem, seu segundo emprego são aulas de reforço. Sim, ela trabalhava na prefeitura de manhã e depois ela ia para a associação que oferecia reforço. E pasmem-se ainda mais. Deu tão certo que ela pediu para sair da prefeitura e está trabalhando muito menos e ganhando muito mais. Com isso, ela pode cuidar muito melhor tanto da sua filha Alicinha como dos seus avós, que foi o motivo da sua mudança de cidade. Mas veja o que ela diz sobre o curso. Eu me chamo Bárbara, eu sou ex-aluna do curso da professora Kelly Barros e vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, né, do que eu vivi com ela, de tudo que eu aprendi e o que eu uso fielmente nas minhas aulas, no meu cotidiano escolar. Tenho 28 aninhos, já dá para contar, porque é daqui a uns meses. E, e eu conheci a professora Kelly durante a minha licenciatura. E foi, assim, a melhor coisa que me aconteceu na época. Porque, como muitas outras, eu não tinha noção alguma de alfabetização, de uma sondagem, de como era estar dentro da sala de aula. E um pouco mais do que isso. Ela mostrou para a gente uma coisa que eu levo assim para minha vida toda, que mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo descontente com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, os nossos alunos merecem o melhor. E nisso me deu um estalo tão profundo, porque é o que realmente acontece. Como que a gente vai estar preparado, né? Como que nós vamos preparar o nosso aluno se nós não mantivermos a postura, se nós não mantivermos o mínimo, a característica minimamente aceitável para aquela criança, para poder cativar ele, né? Nessas aulas eu aprendi que a didática vai muito além da teoria, né? Todo o empenho de você cativar o aluno, porque se você não conquista aquela criança, você não consegue chegar ao interior dessa criança, né? Então, ela mostrou para a gente de um jeito simples que nós conseguimos sim melhorar o dia de alguém, nós conseguimos sim ensinar de um jeito leve, de um jeito prático e principalmente de um jeito glamouroso. Confia. Confia no que você está aprendendo, confia em você, principalmente, porque eu acho que o medo, ele nos atrasa demais. E como um certo diretor já me disse muitas e muitas vezes, acredita em você, sabe? A gente sabe muito mais do que imagina. Só basta confiar em nós mesmos. Às vezes a gente se trava porque não se confia, não se acredita, né? Pensa, ai, mas e se fulano fizer melhor? Ai, não sei o quê. Não, esquece o que está do lado e pensa em você. Acredita em você, faça o seu melhor e tudo melhora. Ele me ajudou em muitos aspectos. Além da confiança, que é o que a gente estava conversando, né? A parte didática, os conteúdos. Continua me ajudando, né? Porque a ProKelly está sempre postando dicas, aulas, e eu estou sempre acompanhando. Mas como lidar com o aluno, como fazer uma sondagem apropriada, como acompanhar, né, esse desenvolvimento da criança.
uma sequência didática que seja plausível, uma sequência didática que faça sentido para eles. E eu acho que o principal é o tato mesmo com a criança. Porque também não adianta a gente saber, mas saber internamente e não saber passar para a criança. Então, na escola bilíngue, isso foi um diferencial para mim. Porque grande parte das meninas que estavam ali, elas entendiam muito sobre a língua estrangeira. Mas a alfabetização era uma novidade. Olha, por incrível que pareça, a alfabetização ainda é uma coisa muito carente no nosso meio, principalmente nesse meio bilíngue. Tanto que, por um tempo, eu tive um posto, né, nessa escola voltado à alfabetização. Eu fiquei em uma sala à parte, né, era como se fosse a Glow Care, que a gente chamava, né, da salinha, onde eu trabalhava mais jogos didáticos, né, voltados à alfabetização, eram mais atividades de fonética, né, que no bilinguismo a gente trabalha muita fonética, principalmente porque onde eu trabalhava era uma escola de pequenos, né, era o Garden, então as crianças tinham entre 3 e 6 anos. Então era muita conversa, muita conversação, muita contação de história. Era uma salinha onde a ideia era voltada mais para alfabetizar a criança a parte do inglês, né? Porque sentia-se uma carência muito grande disso dentro da sala. Tinha as apostilas, tudo mais, só que essa parte de fazer uma boa sondagem, de fazer uma boa leitura com eles, trabalhar as sílabas, trabalhar a formação, né, de um texto, mesmo que por desenho, sentia-se muito a falta. Então, na parte do bilíngue, eu agradeço ao curso porque ajudou bastante também. Agora, ouçam a história da professora Beth. Ela é professora do ensino médio de língua portuguesa e ela foi atrás de entender como que a alfabetização funcionava. Sabem por quê? Apenas assistam. Na verdade, a minha primeira profissão, eu sou bibliotecária. Ah, que legal. E aí, quando eu trabalhava na Secretaria da Educação, na diretoria de ensino, como bibliotecária. Quando eu vi que eu ia me aposentar, eu falei, eu vou dar aula, porque eu gostei desse negócio. E quando a gente está de fora, a gente pensa que é só pegar um materialzinho que está ali, que entregam para a gente, chega lá na sala e dá aula. Doce ilusão, né? Doce ilusão. E, então, depois que eu fui para a escola, nunca tinha tido essa experiência, eu dizia que eu não tinha nem voz de professora, porque eu sempre fui acostumada a falar baixinho na biblioteca, pedir para falarem baixinho na biblioteca, né? Aí eu comecei a ver que se eu não adiantava fazer uma graduação de licenciatura, que nem eu fiz de letras, que era muito próximo da biblioteconomia, mas que não adiantava eu fazer, porque faltava a ligação entre aquilo que eu queria falar e o aluno. Ah, que legal. É uma distância enorme, enorme. Legal. E a gente sabe que no Estado, além de tudo, tem todos os problemas que o Estado tem. Né? Por exemplo, o Estado pede que a gente dê uma aula que precisa de uma TV, que precisa de conexão. Você chega na sala de aula, não tem. Então, eu fui vendo que assim, os problemas eram imensos, mas principalmente eu via que tinha alunos que, assim, eu estava dando aula para ensino médio e que eles não eram alfabetizados. Que legal. Então, eu ficava olhando aquilo e falava, gente, como que isso começa? Né? De onde veio isso? Como que esse garoto passa tanto tempo indo para a escola todo dia e ele mal conseguia escrever o nome dele? Então, quando a Kelly me falou, né, que teria esse curso, eu falei, nossa, eu quero fazer, embora não seja diretamente aquilo que eu faço na sala de aula, mas eu busco, assim, saber esse vácuo que ficou entre o que eles estão lá fazendo, o que eles aprenderam, o que eles sabem fazer, e o que eu quero passar para eles, porque parece que, assim, é outra língua. Ainda quero, chegar no aluno. Chegar no aluno, minimamente, pelo menos olhar para ele, entender em que pé que ele está, por que ele está ali, o que está acontecendo ali com ele, minimamente. Eu penso que se a gente tem essa empatia com o aluno, ele percebe, pode ser que ele, assim, ainda não aprenda, mas eu sempre penso assim, que alguma coisa fica. Se o professor está muito distante, se o professor não diz nada, nem olha para o aluno e vê que aquele aluno ele não sabe ler, ele não sabe escrever, cada vez a distância é maior.
curso me ajudou a entender as crianças. E eu lembrava muito, eu trabalhei como bibliotecária numa escola aqui em São José, uma escola para crianças, uma escola internacional para crianças. Nessa escola, eu vi assim, o que as crianças, como as professoras conversavam. Então, eu fui ligando tudo. Aquilo que a Kelly falava, aquilo que eu já tinha visto como bibliotecária, só de observar, e o que eu podia assimilar de tudo aquilo para levar para o que eu faço hoje. É muito, assim, é uma distância muito grande, é muita coisa que a gente tem, são muitas barreiras, né, que a gente vai ter que vencer. Mas eu queria, assim, queria ver do começo como que é. Então, eu fiquei assim, quando eu vi a Kelly mostrando que a criança, quando começa a desenhar, ela acha que ela está escrevendo, aquela fase que ela chamou, acho que de pré-silábico, né, que vem depois. Então, tudo isso eu falava, gente, talvez esses meninos nunca tenham passado por isso, ninguém nunca tenha olhado para eles, por isso que eles estão nessa situação. Não que eu resolvi o problema deles, mas eu acho que quando a gente tem uma empatia, né, de pelo menos olhar para aquela criatura e falar assim, é gente que não teve oportunidade. O que eu puder fazer de melhor para eles, eu vou fazer. E assim, que eles ficavam ali, e eles, os alunos, eles alguns desenhavam, outros. Eu falava assim, você não tá. Por que você não copia? Por que você não tenta? Ele falava assim, eu estou aprendendo, professora, desenhando. Claro que não era, mas eu imaginei que era só aquilo que eles conseguiam, né? Então, isso foi o que mais me chamou a atenção no curso, sabe? É ver esse início, é ver como que o professor tem que desencadear as suas ações e que tudo isso tem um método. Então, eu achei assim, o que é interessante. Se você não tiver esse método, se você não seguir o passo a passo, o aluno se perde no meio do caminho. São muitas histórias. E você também pode começar a escrever a sua história junto comigo. Mas como é que tudo isso começou? Eu sou professora por opção. Eu escolhi ser professora. Eu tenho uma família simples, normal, assim como a sua, humilde. Eu sempre estudei em escolas públicas. Fui a primeira das minhas 3 irmãs a cursar faculdade. A primeira a fazer uma pós-graduação. E a única a fazer mestrado e doutorado. Meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Minhas irmãs casaram logo. E em seguida, a minha família ficou sendo apenas eu e a minha mãe. E a vida seguiu. Fomos nos adaptando à nossa vida, até que chegou uma oportunidade de fazer uma entrevista em uma escola particular. Minha primeira entrevista. Sim, eu fui fazer minha primeira entrevista com 15 anos. Lógico que eu não sabia nem o que falar, como agir, o que eu ia responder. Eu nem sabia o que eu estava fazendo direito ali. E quem fez a entrevista então? A minha mãe. Ela foi comigo, já que eu era uma criança, para poder me acompanhar, e ela acabou fazendo toda a entrevista. E no final, a diretora e dona da escola olhou para mim e falou assim, mas e você, quer trabalhar? Eu falei que sim, queria trabalhar. E encarei aquilo com unhas e dentes. E foi ali, nessa escola, que eu tive certeza que eu queria isso para minha vida. Eu queria fazer com que as crianças construíssem o seu conhecimento. Aquilo para mim foi um divisor de águas. Então, eu ingresso na faculdade. Tinha como pagar? Não tinha como pagar. O que eu tive que fazer? Conseguir bolsas de estudo. Tinha que fazer a minha parte. Tinha que estudar, passar na prova, comprovar com documentação e assim eu consegui me formar. Muita gente falando que eu não ia ter bolsa todos os anos e, contrariando todas as hipóteses, eu consegui bolsa todos os anos e me formei. Passei por experiências em escolas pequenas. Pequenas que eu falo? São pequenas, aquelas que são em casas, né? Casas adaptadas que se transformam em escola. Minha primeira sala de aula era no Infantil 3. E quando eu comecei, tinham 7 alunos. Quando eu terminei o ano, eu terminei com 21 alunos. Rapidamente, esses alunos chegaram, por quê? Pelo boca a boca. Eu tinha um primo, que chamava outro primo, que chamava o vizinho, que ia falando. Tem uma professora lá que está ensinando, meu filho está amando e tudo mais. A dona da escola me amou. Porém, no final do ano, eu passei no concurso e assumi como professora dos anos iniciais no estado de São Paulo, onde eu atuo até hoje. Lógico que não foi fácil assim não. Como eu sou professora do estado de São Paulo, eu passei no estado de São Paulo. Tinha vaga em São José dos Campos, a minha cidade? Não, não tinha. Fui parar em outra cidade. Era muito longe. Eu quase morria de medo. Minha mãe quase morria de desespero, mas ela também não podia me desanimar. Uma ajudando a outra, não querendo mostrar o medo para a outra, não querendo enfrentar que era um problema, afinal de contas, era a solução dos nossos problemas. Eu tinha me formado, eu consegui um emprego, eu ia conseguir fazer uma série de coisas. E aí, qual foi o nosso primeiro problema? Como vamos fazer para ir e vir todos os dias? Nem dirigir, eu dirigia. Mas aí, deu tudo certo. Descobrimos uma lei que me possibilitava vir até São José dos Campos e trabalhar aqui por um ano até conseguir regressar para minha cidade no final do ano e assim ir. Foi fácil? Não foi fácil. Problema 1. Essa sala que eu consegui
Era uma sala que alguém estava de licença, ou seja, eu poderia perder. Não perdi, consegui ficar 1 ano ali. Achei que os meus problemas estavam resolvidos. No final do ano, fiquei adida. O que é ficar adida? Não sobrou sala de aula para mim. Tive que mudar dentro da cidade que eu estava para uma outra escola. Eu mal conhecia a cidade. A minha única referência era a Via Dutra. Eu escolhi uma escola próximo da Dutra. Chegando lá, a diretora, já muito tradicional, muitos anos de serviço, acabou comigo por me ver muito jovem e tudo mais. Foi extremamente grossa. Mas eu precisava dela, eu precisava daquela situação, eu precisava daquela escola para conseguir vir para minha escola. Vim para minha escola feliz e contente para São José novamente, consegui trabalhar aqui mais 1 ano, ano do casamento. E agora, como é que eu faço isso e aquilo, como é que eu vou? Tinha que pensar onde que eu ia morar, era próximo, não era? E se eu tivesse que voltar para minha cidade, né, de destino, a minha sede? E aí, tudo deu certo. Passei mais 1 ano. E por lá fiquei 2 anos, até que vim removida para uma cidade mais próxima da minha. E aí os caminhos já estavam ajeitados. Eu sempre ia para a mesma escola, tinha uma professora que pegava a sala que eu queria e ela se afastava porque ela tinha convênio em outra escola, e nós fomos assim crescendo, até que eu consegui, depois de 5 anos correndo atrás, cheguei em São José dos Campos, e aí assumi minha sede e fiquei nessa escola por 9 anos, onde eu aprendi muita coisa, fiz muitas amizades, e agora já não estou mais atuando diretamente na sala de aula, mas não saí da educação. Fui para frente, hoje eu estou na vice-direção de uma escola de ensino integral, onde eu aprendo muito, mas eu não saio da sala de aula. Né? Eu sempre falo que a minha vivência, a minha vida é a sala de aula. Dentre todos esses percursos e tudo mais, não parei. Fui dar aula em quê? No ensino superior. E aí eu fui ensinar pessoas a serem professores. E fui lá e eu fiquei também por um longo tempo. Fiquei um período de 7 anos, onde eu aprendi muitas coisas, mais do que por vezes eu ensinava. Aprendi o quê? Que a gente tinha que se superar, que a gente tinha que ir além, que a minha formação ela era a minha base fundamental. Eu agradeço muito todos os meus professores, reconheço tudo que eu aprendi com eles, porque foram eles que me fizeram chegar onde eu cheguei. E aquilo só para mim não dava mais. Então, fui fazer o mestrado. Já tinha feito, né, a pós-graduação e tudo mais, mas fui fazer o mestrado, porque eu queria ir além. As alunas perguntavam muito, né, o que fazer, como agir na sala de aula, e tudo isso era muito grandioso. Então eu fui estudar para entender um pouco mais. Não satisfeita, assim que acabei, falei, vou fazer o teste do doutorado só para ver. Vai que eu passo, mas se eu não passar também não tem problema. Não tem problema, tá tudo certo. E surpreendentemente, após 6 meses finalizada o mestrado, passei no doutorado. E aí no doutorado foi a minha cartada e a minha chave virada. Por quê? Foi naquele momento em que eu fui fazer o doutorado, que eu quis fazer o quê? Como? Como que a gente consegue fazer os nossos alunos se alfabetizarem? Isso era a pergunta que eu mais escutava das alunas, porque minha disciplina era metodologia da alfabetização. Eles escutavam tudo aquilo, ficavam maravilhadas, e no final elas olhavam para mim e falavam, mas Pro, como eu alfabetizo? E aí foi a hora que eu falei, vamos alfabetizar, vamos em prática. E aí fui levando essas alunas junto comigo, alunas essa, na qual a Bárbara estava no meio, fomos para uma escola estadual aos sábados, de forma voluntária, e oferecíamos aulas de reforço para os alunos que não estavam alfabetizados dentro do seu ano, né, de alfabetização. E ali elas foram vendo na prática que tudo que eu falava na sala de aula tinha um porquê, tinha uma funcionalidade. E ali eu estava com elas se sentiam seguras. E você também pode se sentir seguro. Eu não vou estar lá com você fisicamente, mas eu vou estar aqui nas telinhas, onde a qualquer momento você pode voltar, pode assistir, pode trazer todo o conteúdo à tona, pode relembrar, pode ver como é que faz isso, onde que eu vou, e agora como é que eu atuo? Você tem lá todo acesso a todas essas aulas, a todos esses conteúdos. E foi ali que elas foram vendo na prática e eu fui vendo o quê? O método K funciona. Ele é eficaz, ele é rápido, ele é efetivo e ele garante a alfabetização dos alunos em pouco tempo. E você também pode fazer parte de tudo isso. Não deixe de participar e continue escutando até o final. E com este curso, fui homenageada, recebi, uma honra ao mérito como munícipe que contribui para a melhoria e qualidade da educação de São José dos Campos, uma vez que esse projeto tomou uma grande proporção. Nós atendíamos inicialmente uma turma de 40 alunos, no segundo ano nós já fomos para uma turma de quase 80 alunos, no outro ano nós já estávamos em 2 escolas em diferentes zonas aqui de São José dos Campos, atendendo em cada uma quase 80 pessoas, e terminamos com um atendimento no centro de São José dos Campos, onde o céu foi o limite. E aí foi onde a gente ficou muito conhecido e nos destacamos muito. Mas
nada disso se comparou ao fato de quando eu estava, né? Quando eu falei que eu estava em 2 zonas de São José, eu saí de uma zona, que é a Zona Sul, fui até a Zona Norte, é um pouco distante aqui na minha cidade, apesar de ser pequena, mas é distante aqui na minha cidade, e no meio do caminho uma aluna liga, né? Quando eu leio assim o nome da aluna, já entrei em desespero. Meu Deus, o que aconteceu, né? Eu deixei eles lá sozinhos e agora o que será que aconteceu? E aí, quando eu cheguei na escola, parei, atendi, ui, o que aconteceu? Pro, por favor, eu tinha que falar com você. E na hora que eu escutei aquela voz chorando, eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa muito séria, algum problema, eu vou ter que voltar. Só que até eu voltar, minha cabeça já começou a fervilhar. Sentei no banco, abaixei a cabeça e falei, meu Deus, né? E alguém falando comigo já, os alunos de lá, só um minutinho, deixa eu ouvir ela, pode falar. Pro, você não sabe. O aluno olhou para mim, me agradeceu, olhou assim no meu olho chorando e falou, Pro, você foi a primeira e a única professora que conseguiu me ensinar a ler e escrever. E eu tinha que dividir isso com você, Pro. Na hora, o corpo voltou ao normal, a frieza que eu estava saiu, eu respirei fundo, a minha vontade era de falar, menina, você é doida, quer me matar do coração, quase que eu morro achando que alguma coisa aconteceu, mas a única coisa que veio na minha cabeça foi, você merece, mérito seu. É isso, é para isso que nós estamos aí, é para isso que nós trabalhamos. E quando eu falo isso, gente, nós estamos falando de uma aula na semana, de 1h30. Ou seja, é pouco tempo tanto de aula quanto de conteúdos a serem lecionados. E funciona. Imagina você participando de toda esta jornada junto comigo, a partir de todos os erros e acertos que você já conheceu, já vai conhecer e vai poder começar a colocar em prática. Eu aprendi na prática o que realmente é necessário e o que não é. O que realmente contribui para um aluno da faculdade sair com toda a segurança. E eu fui percebendo que não precisava ser desesperador. E fui equilibrando o que a teoria falava, o que ela trazia, o que ela tem de muito bom e importante com a prática que eu tinha. E eu podia passar isso para elas. Por quê? Porque eu era igual a elas. Eu estava no chão da sala de aula. Eu vivia aquilo todos os dias, com empenho, com dedicação, vivendo o meu sonho, o meu desejo de ser professora. E com a minha experiência de mais de 20 anos de sala de aula e mais de 12 anos de estudo, foi que eu criei e batizei o Método K de alfabetização. Para você entender um pouco mais sobre o Método K de alfabetização, a primeira coisa que eu explico é a pirâmide do professor alfabetizador. Essa pirâmide representa 6 principais características, habilidades e competências que todo professor de sucesso precisa ter. E essas características são a primeira, fundamental, a mais sólida, que é a base teórica. Todo professor precisa saber o que fazer. Alfabetizar tem técnica, e isso, além de nos ajudar a alfabetizar de forma correta, nos traz mais segurança, porque os resultados aparecem. Uma das técnicas que eu sempre falo para as minhas alunas, que eu sempre levo para elas, que é uma prática muito simples e dá um resultado assim. E como exemplo prático disso, é a atividade de auditório. Simples, não precisa de recurso, precisa apenas do quê? A intervenção do professor e a escrita do aluno a partir da sua forma de compreender como essa escrita é composta. Os alunos vão até a lousa, escrevem da sua maneira e nós, junto com os alunos, mediando o conhecimento, vamos tirando deles todas as formas de construir aquela escrita da maneira mais próxima da correta possível. No caso, nós vamos fazer com que chegue na correta, uma vez que eles não souberem quais as letras utilizarem. Então, é uma forma simples, prática, dá para fazer e eles avançam assim, porque eles vão vendo na prática como que se escreve. A segunda é o planejamento pedagógico, saber onde queremos chegar e quando queremos. Isto é crucial para termos e darmos os resultados que esperamos. Termos enquanto profissional, enquanto realização profissional e darmos. Por quê? Porque a escola precisa desses resultados. As famílias esperam por esses resultados. E é a partir daí que nós vamos recebendo o quê? Reconhecimento. E vai nos dando mais segurança e mais vontade de continuar fazendo os nossos alunos avançarem. E prática, que é o nosso terceiro ponto. A prática não vai vir à toa. Ela sempre vai ser baseada no quê? Na teoria. Senão, ela não valeria nada. Então, o melhor caminho é sempre equilibrar as duas. Saber entender o que a teoria faz e colocar tudo isso em prática. E se você ainda não sabe muito bem como fazer isso, eu estou aqui para te ajudar. E a nossa quarta escala aí da nossa pirâmide é estratégia. Pensar de forma estratégica. Por quê? Vai aumentar o seu resultado e vai diminuir o seu esforço e a quantidade de horas que você fica trabalhando todos os dias pensando o que fazer, como fazer, o que eu levo, o que eu faço. Já pensou? Você ter tempo, você diminuir, você ter um esforço único pensado para toda a sua semana e conseguir desfrutar
um momento de serviço e vários momentos com a sua família, com o seu lazer, com aquilo que te faz bem. O quinto passo são as crenças. Existem muitas histórias que nos contam, né? Que nos passam, que foi falta do quê? De informação. Lendas, né? Lendas essas que nós escutamos na sala dos professores, e isso nos traz o quê? Complicações, principalmente no nosso dia a dia. E mais do que isso, gente, sabe uma frase velha que não pode acontecer mais com a gente? Eu aprendi assim. Se assim deu certo, por que eu não faço com o meu aluno? Porque você aprendeu em outro tempo, em outro momento. Naquele tempo, naquele período, naquele momento, deu certo. Agora, o aluno é outro. Ele tem uma outra forma de pensar. Nós somos outros professores, que também têm uma outra forma de levar o nosso aluno a pensar. Nós não queremos alunos que recebem conhecimento. Nós queremos alunos que constroem o seu conhecimento à medida do que nós damos. Tudo bem? E para encerrar essa pirâmide, comportamento. Bom, aqui é o que faz a diferença em tudo. Por exemplo, qual a postura que um professor precisa ter quando o aluno dele não avança? Se desesperar? Começar a sair colocando qualquer outra atividade? Começar a dar um acúmulo de atividades que uma sobrepõe a outra e nenhuma faz com que o aluno avance? Não resolve, né? E numa reunião de pais? Uma reunião pedagógica? Infelizmente, na hora que vierem te falar, mas por que você faz isso? O que você vai responder? Nada vai adiantar, não é mesmo? Por quê? Porque nem você vai saber por que você está fazendo. Você não saber o que você está fazendo, qual é o resultado disso, qual é o comportamento que você está tendo, qual é a postura, qual é a direção que você está tomando, você não vai saber o que responder. E aí você vai se sentir totalmente frustrada. Então, o seu comportamento vai fazer total diferença. A sua forma de agir, ser, pensar, atuar é o que vai fazer toda a diferença e passar toda a credibilidade, tanto para os pais, quanto para a escola e para os seus colegas. Pode ter certeza que você vai acabar se tornando uma referência para os seus colegas. E o método K? Bom, ele é o carro que vai nos levar para todos os lugares dessa pirâmide. E é aqui que a mágica vai acontecer. O método K ele tem 4 pontos: objetivo, meta, planejamento e intervenção. O que quer dizer objetivo? É eu saber o que eu quero alcançar. Eu quero que todos os meus alunos se alfabetizem. Legal. Qual é a meta para isso? A curto, médio e longo prazo. Então, a minha meta é, a curto prazo, que meus alunos identifiquem e nomeiem as letras do alfabeto e use elas no seu nome próprio com proficiência. Perfeito. A médio, que eles comecem a identificar as letras do nome próprio, assim como dos colegas, nomeando, identificando o nome dos colegas, fazendo inferências e interferências a partir do nome dos colegas. E a longo prazo, eu quero que o meu aluno escreva o nome dele com propriedade, assim como o nome dos colegas, e faça uso disso no seu cotidiano. Eu tenho uma meta. Só que isso também, eu falei aí um período pequeno, mas isso também vai se estender para um ano. Né? Então vai começar menos, vai começar semanal, mensal, bimestral e assim até chegar no final do ano. Planejamento. O que eu vou fazer para que isso aconteça? Como que eu vou fazer que o aluno se aproprie de todas essas questões que eu falei até agora? Planejamento. Então, o que eu vou fazer no dia 1, no dia 2, no dia 3? Como que isso deve estar organizado de forma correta para que uma coisa não fique mais do que a outra e o meu aluno parece que se desenvolve mais nisso e menos naquilo? Parece que meu aluno estacionou em determinado eixo, em determinada situação. Então, eu preciso ter um planejamento adequado que me ajude e faça com que a minha meta seja alcançada e o meu objetivo também seja alcançado. E para finalizar, a intervenção. Nós somos mediadores do conhecimento. Nós estamos ali a todo momento fazendo essa inter-relação entre o aluno, entre o que eu passo de conteúdo e entre o conhecimento que ele está construindo naquele momento. Então, as minhas intervenções, elas precisam ser pontuais, elas precisam ser assertivas, elas precisam atender a necessidade do aluno para quê? Para tirar ele da zona de conforto, para que ele aprenda efetivamente. E uma curiosidade, por que chama método K? Por causa do desenho que vai aparecer aí para vocês. Percebam, não é uma coisa sequencial. Você precisa revisitar a todo momento os 4 pontos e acaba formando um K deitado. É K de Kelly? É K de Kelly, mas não é só por isso, né? Ele tem um simbolismo, ele tem um porquê. Porque um vai passando pelo outro. O objetivo, ele vai entrar dentro da sua meta, que vai entrar dentro do seu planejamento. Para quê? Para atingir a sua meta e o seu objetivo. E a sua intervenção, ela vai sendo ajustada a todo momento que você refaz o seu planejamento, que você vê que você já alcançou essa meta, que você precisa avançar para você chegar ali no seu objetivo, naquilo que você realmente espera.
Então, um sempre vai perpassar pelo outro, um sempre vai estar ligado pelo outro. Não tem como atender só o objetivo, sem cumprir a meta, sem fazer um planejamento, sem ter uma intervenção adequada. E o que você vai aprender? Primeiro, o que é alfabetização e como começar? Quais são as hipóteses de escrita que o seu aluno passa? O que é consciência metalinguística e fonológica? Como realizar avaliações de maneira adequada para os seus alunos de alfabetização? Como realizar um planejamento e utilizar a sequência didática de forma que te beneficie efetivamente? E também como planejar uma sequência didática, como fazer uma rotina, quais são as melhores formas de intervenção, como atuar diretamente com cada um dos alunos dentro da sua hipótese de escrita, compreender de uma vez por todas quais são as hipóteses de escrita e bem como fazer essa hipótese de escrita, né, fazer a sondagem de hipótese de escrita com os seus alunos para que você atue efetivamente no que eles precisam.